Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Debate Internacional. Mais um sábado que entramos em sua casa para lhe trazer aquilo que marca a atualidade internacional e que acaba afetando direta ou indiretamente a tua vida. E mais uma vez contamos aqui com convidados, nas quais juntos vamos olhar aquilo que acaba afetando ou até não a nossa própria vida. E desde já começo saudando o Dr. Ngomane. Boa tarde, como está? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o telespectador. Estamos aqui para mais uma ronda internacional sobre a política. Muito obrigado. Saia, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, estou bem. Boa tarde, colega Gabriel Ngumano. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica da política internacional. Muito obrigado. Saudações feitas, é tempo sim de dar arranque a este programa. E hoje partimos mais uma vez olhando para a Rússia, e esta que vem intensificando ataques contra a Ucrânia em resposta ao ataque à sua fragata no Mar Negro. Saia, vou partir contigo. A Rússia está praticamente a fazer uma contra-resposta constante. Sempre que é atacado ou alguma coisa acontece, responde praticamente à altura. Bom, quando falamos da Rússia, estamos a falar de um Estado que consegue fazer balance of power a nível do sistema internacional. Portanto, neste momento em que na Ucrânia verifica-se uma operação especial, segundo a narrativa russa, guerra, invasão, segundo a narrativa ocidental, o Ocidente tem vindo a fazer muito esforço para que a Rússia saia envergonhado naquilo que ela mesma chama de operação especial. Tem dado apoios de uma forma incansável à Ucrânia e a Rússia, conforme eu disse, é uma potência que consegue fazer equilíbrio do poder a nível do sistema internacional, precisa de manter essa hegemonia a nível do sistema internacional. E, na verdade, quando decidiu atacar a Rússia, aliás, a Ucrânia, não foi lá no sentido de querer usar, nesse caso, capacidades bélicas em grandes dimensões, porque, na verdade, quando olha para a Ucrânia, é um irmão mais novo que está perdido, portanto, que precisa de corrigir-se e voltar à razão. Agora, a partir do momento em que esse irmão mais novo não quer acatar aquilo que são as recomendações do irmão mais velho, na verdade, o irmão mais velho acaba sentindo a necessidade específica de intensificar para poder responder àquilo que são os seus objetivos naquela operação. Muito bem. Vou na mesma cena, Dr. Ngomane. Sim, nós já havíamos visto em programas passados que a Rússia mudou daquilo que chamaríamos de tática de guerra. Né? Existe técnica de guerra, existe tática de guerra. A Rússia está a adotar uma tática semipresencial, em que é uma tática de guerra aérea. Portanto, neste último mês de meados de setembro para cá. Porque percebeu que colocar lá o pessoal fisicamente a combater corpo a corpo é muito complicado por causa da situação da assistência, o bloqueio também das vias de assistência à sua tropa. Agora, o que estamos a ver é que a Ucrânia, percebendo que fisicamente a Rússia recuou, a Ucrânia o que está a fazer agora é avançar para junto dos territórios russos. Né? Então, agora estamos a ver uma guerra aérea que a Rússia ataca diretamente a Ucrânia em várias frentes, com mísseis, com drones que acredita que são de fabrico iraniano, o Shahed 136 ou kamikazes, que são muito eficientes e às vezes conseguem ludibriar os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia e da NATO. Tem tido sucessos criando problemas de distribuição de energia e água na Ucrânia, mas a Ucrânia agora está a avançar para as fronteiras russas. Então agora a Rússia vai usar uma outra
narrativa de retaliação, né? Porque a partir do momento que a Ucrânia agora já é que ataca a Rússia, ataca Kherson, com vários mísseis, centenas de mísseis foram lançados esta semana a Kherson, dentro daquilo que é a Constituição da Rússia, Kherson agora pertence à Rússia, depois daquele referendo polêmico que nós já acompanhamos. Então, esta é uma nova narrativa da Rússia de retaliação. Quer dizer, no início desta guerra, era a Rússia a atacar a Ucrânia, agora é a Rússia a atacar a Ucrânia, com a Ucrânia a atacar territórios russos, como esta fragata que nós vimos que foi abatida no Mar Negro, na zona da Crimeia, que é uma zona já anexada em 2014. Muito bem. Bom, já percebemos nós que quando se fala da Rússia, vamos ter sempre uma reação em primeira mão, praticamente em tudo quanto à Ucrânia ou mesmo o Ocidente, como temos visto ultimamente, que tem sido mais o Ocidente do que meramente a própria Ucrânia a fazer alguma coisa. Aliás, falando em Ucrânia, Zelensky promete respostas severas contra os ataques a Kiev. Mais uma vez, estamos a ver um homem que parece que não está ciente de como está o país no qual governa. Ao parecer a dizer que, olha, vão ter respostas à altura. É justo colocar isso para uma Rússia que praticamente está a dizimar aquele país e se não o tomou, até agora, como diz o Saia, é o irmão mais novo, se está a educar, não está a matar. É legítimo essa colocação de Zelensky agora? Vou contigo, Dr. Ngomane. Bem, nós estamos a ver a posição de Zelensky. Primeiro que Zelensky não é nenhum perito militar. Aliás, pelo que eu saiba, ele não foi militar na vida. Portanto, sempre seguiu vida civil. E depois também a forma como ele se posiciona. Ele é porta-voz de si mesmo, portanto, dá a impressão que é ele que dá os comandos máximos. Não estamos a ver ali ao lado um general ou um marechal, que é ele que aparece a falar, quer dizer, em questões de guerra. São situações pouco aprofundadas, quer dizer, Zelensky fala em 5 minutos e já fala das suas próximas estratégias, sem, no entanto, entrar muito para a técnica. Esta é uma forma de uma guerra de apelação, porque o Zelensky está ali muito mais para usar uma imagem de vitimização, de martirização. Isso para quê? Para apelar à Europa a dar mais apoios. O que Zelensky agora está a apelar? Está a apelar a que os americanos, os alemães e até Israel forneçam tecnologia de defesa antiaérea. Portanto, esta é a grande preocupação de Zelensky nesse momento. Está a pedir uma tecnologia que é muito cara e uma tecnologia também que não pode ser exibida na sua, como é que posso dizer, esta tecnologia não pode ser exibida até ao limite. Por quê? Porque coloca a Rússia a perceber que, olha, a NATO, em termos de defesa antiaérea, vai até aqui. É por isso que há alguma relutância por parte da NATO fornecer o seu equipamento de última geração em termos de defesa. Por quê? Porque também calculam que a Rússia pode perceber que, afinal de contas, são países que não estão assim tão protegidos em termos de guerra aérea. É por isso que Zelensky vai fazendo estas promessas de contra-ataque, mas também o que mais ele precisa neste momento são estes armamentos da sua defesa. Ele fala de ataque, mas neste momento ele tem que se defender. Qualquer pessoa, não precisa ser perito de guerra, que o que a Ucrânia precisa agora são mecanismos de defesa antiaérea das investidas dos russos. Muito bem. Aliás, vamos continuar ainda com a Rússia. Durante esta semana, a Rússia tinha praticamente suspendido o acordo de escoagem de cereais devido aos ataques que vinha sofrendo. No entanto, tivemos ainda esta semana o presidente turco vir falar em nome da Rússia, dizer que não, se voltou para trás e que a Rússia sim está aberta a permitir a saída de cereais daquele ponto. Eu vou olhar agora não para a Rússia por permitir, mas também vou olhar para este membro da NATO, que surge aqui como mediador e acaba sendo quem mais se destaca, o Recep Erdogan. Saia, vou contigo. Bom,
a Rússia tinha voltado atrás, neste caso bloqueando a saída dos cereais, mas agora voltou naquele acordo. Tudo isso porque a Ucrânia não estava a respeitar aquilo que era o acordo que tinha celebrado entre a Rússia e a própria Ucrânia. Agora, a Rússia não poderia ficar de trás. Adotou uma estratégia, neste caso, de paralisar, neste caso, a saída dos cereais. E eu penso que o Volodymyr Zelensky, na qualidade de estadista, tinha que ter bons conselheiros, porque, na verdade, quando aparece, traz, neste caso, discursos que são falaciosos, que, na verdade, acabam não refletindo aquilo que é a realidade. Porque se formos a olhar o que está a acontecer na Ucrânia, a Rússia está a dizimar o povo ucraniano. Mas o Volodymyr Zelensky tem aparecido a trazer um discurso de vitória, um discurso de sucesso. Quando alguém está a sofrer na sua própria casa, um inimigo invade a sua própria casa e você não consegue expulsar o seu inimigo, você é o maior perdedor. Portanto, o Volodymyr Zelensky tinha que deixar, ou deveria deixar, de ser porta-voz do insucesso, porque está a trazer um discurso que é uma falácia. Mas o que está a acontecer é que o povo ucraniano está a passar mal. Gomani. Bem, aqui a Rússia, de facto, anunciou a intenção de bloquear. Portanto, não havia nenhum navios que estavam em trânsito e que foram bloqueados. Mas isto criou um pânico, porque nós sabemos que desde que houve esse acordo lá para junho ou julho, facilitou muito o escoamento de produtos. Acima quase de 10 milhões de toneladas já foram escoados à luz deste acordo e provavelmente os cereais não subiram de preço por causa dessa almofada de ar fresco que essa situação deu. Mas o que acontece? É que o que foi acordado é que peritos ucranianos e russos, e junto com os da Turquia, escalaram um ponto depois do Mar Vermelho para poder inspecionar estes navios, para terem certeza que quando entram não trazem material bélico e quando saem também não estejam provavelmente a portar material bélico. O que acontece é que a Rússia sofreu ataque junto da Crimeia, do mar da Crimeia, e que não percebeu como é que foi possível atacar uma força marítima passando para chegar à Crimeia, tens que passar por Kherson. É a zona sul, portanto, da Ucrânia. Tem que passar por Kherson. Se as tropas ucranianas não passaram por Kherson, como foi possível ir atacar dentro do mar? É diferente daquela situação de um camionista que estava a passar numa ponte e implodiu. Para atacar uma força marítima significa que você está a usar meios marítimos. Então a Rússia desconfiou que parte destes navios que aparentemente transportam cereais podem estarem a ser usados para a guerra em pontos intermédios antes de chegar ao ponto de inspeção. Mas, felizmente, já nas últimas 18 horas, recebemos boa notícia de que a Rússia vai retomar, mas é preciso novas medidas. A Rússia impôs, portanto, algumas exigências para que isso continue. No entanto, eu também devo apelar às partes envolvidas que deviam evitar criar nódoas neste acordo, porque dela dependem muitas pessoas que não têm nada a ver com esta guerra. Muito bem, eu vou entrar muito nesta boleia de já termos falado do presidente russo para apresentar o outro tema que não estava aqui agendado, mas é de veras importante. A visita do Sissoko Embalo à Rússia. Como é que avalia este presidente africano, que responde pela CDU, se não estou errado também, a visitar a Ucrânia e a levar uma mensagem de paz entre irmãos? Saia. Bom, a visita de Umaro Sissoko Embalo, porque parece que visitou a Ucrânia e depois visitou a Rússia. Sim, sim. Na verdade, um Estado é livre de escolher as suas amizades. Razão pela qual, quando houve, neste caso, essa invasão, esse ataque à Ucrânia,
alguns estados africanos tomaram suas próprias posições e alguns estados ocidentais criticaram as posições dos estados africanos. Agora temos uma mensagem clara de Umaru Sissoco Embalo quando decide visitar a Ucrânia, que é o território onde é o palco da guerra, e depois decide visitar a Rússia. Bom, não tenho o teor, neste caso, da conversa que o Umaru Sissoco Embalo teve com o Volodymyr Zelensky e com Vladimir Putin, está claro porque vai comprar armamento, neste caso, e helicópteros russos. Então, é uma mensagem clara de que o Umaru Sissoco Embalo está a estreitar, neste caso, as relações entre os dois estados. É verdade que os dois estados estão numa situação de guerra, mas são estados que têm uma relação bilateral com o país de Umaru Sissoco Embalo. Muito obrigado, Dr. Ngumane. Bem, eu diria o seguinte, esta visita aqui, aliás, sabem quem é o Umaru Sissoco Embalo, né? Portanto, tem uma formação política invejável. Além de ser um militar, né, de alta patente. Mas o que diríamos foi o seguinte, ele foi feliz a partir do momento que ele visitou os dois países. Visitou a Ucrânia e visitou a Rússia. Isto é muito importante porque, neste momento, a África, apesar de ser um no player nesta situação, nesta guerra, a África é um no player. Portanto, a sua influência é mínima, mas está numa posição moral muito disputada. Se nós formos a ver, a grande disputa dos americanos e dos russos, aliás, quando digo americano, diria até do Ocidente e a Rússia, era de que lado a África para. Não era muita preocupação de países asiáticos. Porque não só a África percebe-se que será um palco de guerra, entre aspas, nas próximas décadas por causa dos recursos. Quer dizer, todos estão virados para a África. Agora, o Umaru Sissoco Embalo apresentou-se em duas qualidades. Primeiro, apresentou-se como presidente em exercício da CEDEAO. Certo. Sabemos o que está a acontecer naquela região, na África Ocidental, os golpes de Estado. Eles têm cerca de 3 países na instabilidade de golpes de Estados e outros, como Camarões, que estão numa situação que não sabe se haverá secessão ou não. Então, há aqui esta preocupação de não estar muito longe das potências. Nós sabemos que a África vai espreitando a Rússia, recordando o passado, achando que o seu apoio também pode ser válido. E também apresentou-se como chefe de Estado da Guiné-Bissau. Agora, eu não vejo nada de errado, só se ele, por exemplo, tivesse visitado uma das partes, isso ia trazer relações muito negativas, até pelo contrário, dá a impressão que ele está a lançar aqui uma provocação. Por que não avançamos para o diálogo? E veja só, a própria Rússia disse, é o primeiro chefe de Estado a visitar a Rússia depois deste conflito, né? Porque foi visitado pelo presidente Jair Bolsonaro, um e o outro, os Erdoganes que vão lá, depois os próprios europeus visitaram a Rússia quando começou este conflito, mas menos nenhum presidente africano, porque de facto eu entendo, a neutralidade da África é importante. Volto aqui a dizer que ele de facto está de parabéns porque soube aproveitar politicamente este momento, né? Visitando os dois e atiçando os dois para conversações. Quem sabe pode ao continente africano jogar um papel importante para a resolução definitiva deste conflito na mesa de negociações. Bom, eu quero fazer uma citação aqui a alguns órgãos de comunicação a nível da África que colocavam Sissoko Embalo como, se calhar, um suposto falso secretário da ONU por seu comportamento. Afinal de contas, esteve nas duas nações e praticamente a mensagem foi a mesma. Algo que a ONU não conseguiu, este senhor conseguiu. Não sei se estas comparações que alguns mídias, pelo menos a nível da África, apresentaram são legítimos, Saia? Bom, eu olho isso como uma simples narrativa, porque o Umaru Sissoco Embalo, na qualidade de ser estadista de Guiné-Bissau, tem autonomia, neste caso, de trazer o seu próprio discurso, que na verdade
vai refletir aquilo que são os interesses nacionais do seu próprio país, ademais da organização que neste momento ele está a liderar. E o Mário Sissoko Embalo, apesar de ter sido eleito numa situação um pouco duvidosa, neste momento está a tentar assumir uma nova roupagem em matéria da liderança, que na verdade tem vindo já a mexer com as mentes e as populações não só do seu próprio país, mas também do mundo inteiro, devido às suas ações que na verdade visam trazer uma paz e tranquilidade a nível do sistema internacional. Muito obrigado. Bom, antes de encerrarmos este tema, não sei se o Dr. Ngomane teria alguma coisa a acrescentar? Bem, eu tenho algo a acrescentar. O que acontece é que a Guiné-Bissau tem esta janela de paz, né? Quando digo janela de paz, nós sabemos que a paz na Guiné-Bissau é sempre olhada como fugaz, né? A qualquer momento parece que vai desaparecer por aquilo que já nos acostumaram. Mas Sissoko Embalo também está a aproveitar para lançar a imagem da Guiné-Bissau, né? A Guiné-Bissau estava a ser olhada como um país conflituoso, até muitos diziam que era um Estado falhado. Então, aqui como secretário, presidente da CEDEAO e presidente da Guiné-Bissau, o Mário Sissoko Embalo procura relançar a imagem da Guiné-Bissau, porque é uma imagem ofuscada a nível dos Estados Unidos da América, que fizeram todo o esforço de ajudar este país a sair da qualidade do narcotráfico e parece que frustraram-se, parece que viraram as costas. O Mário Sissoko Embalo, ao aproximar a Rússia, isto como se fosse é um pau de dois bicos, né? Pica cá e pica também os americanos. Há de ver em seguida que os americanos vão se mobilizar de novo para poderem prestar atenção à Guiné-Bissau. Quer dizer, é uma jogada política, é por isso que no início eu disse, olha, tem uma formação política de invejar. E ele sabe jogar as pedras no momento certo e aproveitar também o casaco que ele traz neste momento, que o dá esta prerrogativa. O objetivo dele, de facto, era dizer que, olha, nós estamos abertos para cooperar com a Rússia em matéria de energias. Sabemos que a Guiné-Bissau tem reservas de petróleo que interessam também o outro lado. Então, é um momento de relançar a Guiné-Bissau. Quer dizer, ele encontrou esta maneira, esta oportunidade para poder fazê-lo, porque não foi em coordenação com a União Africana. A CEDEAO é um braço da União Africana, mas não foi em coordenação com a União Africana. Foi uma iniciativa pessoal, como a imprensa até chegou a dizer, mas eu digo que foi uma jogada bem feita, porque há de ver depois o resultado disto. Veja uma coisa engraçada também que aqui temos que ressalvar. O único país na África Austral que condenou a Rússia foi o Malau, se não estou errado. Acho que foi o Malau, sim. Naquela polêmica em que os países africanos já abstiveram-se. Portanto, preferiram não condenar a Rússia e dizerem que, olha, é preferível que vá-se a negociações. Condenações não vão levar à solução do problema. Mas o Malau, quero acreditar que não estou falhado, assinou aquela condenação. Verá muita mobilização de investimentos ocidentais. Espera para ver os próximos 5 anos. Isso vai acontecer. Porque estas jogadas aqui políticas, é aquilo que se diz em política, diz-se que não há amizade, mas sim, o que nos move são os interesses. E Malau também achou que podia jogar contra o bloco regional, mas sim usando a sua autonomia máxima de país independente para poder trazer depois revenues nessa decisão política. Muito bem. Quanto a Sissoko Embalo, acredito que continuará sendo o nosso assunto para a semana, tendo em conta que está agora em visita a Venezuela, se não estou a erro, está lá com o Nicolás Maduro para mais um dia de conversa. Acredito que é mais um assunto para a gente analisar, mas agora vamos olhar para uma outra situação. Vamos falar português agora. Vamos para o Brasil, onde decorreram no passado dia 30 eleições e quem já tinha vencido na primeira rodada volta a vencer, mas desta vez não há uma terceira. É definitivo, Lula da Silva vence as eleições com uma margem de 50,9%, isto totalizando um pouco mais de 60 milhões de votos. Bolsonaro fica em segundo,
como o outro concorrente, não é? Com 49,1%. Isto ronda a mais ou menos 59 milhões, um pouco mais do que isso, de votos. E o que é que depois acontece? Em seguida, Bolsonaro manteve silêncio por muito tempo e quando aparece com aquele discurso, olha, manifestações pacíficas, não tem problema. No entanto, o povo brasileiro, camionistas e até uma parte da polícia vem protagonizando manifestações no Brasil. E é disso que nós vamos falar agora. Mas antes de falar exatamente das manifestações, gostava que a gente fizesse uma análise de como é que foi este processo, como é que se avalia o comportamento de Lula e também de Bolsonaro até a chegada, aliás, até este triunfo de Lula nestas eleições. Saia, eu vou partir contigo, por favor. Bom, se formos analisar aquilo que foi o percurso da campanha eleitoral de Lula da Silva e do Jair Bolsonaro, podemos constatar que os dois conseguiram mexer com muitas massas. É verdade que Lula da Silva, durante algum tempo, teve uma imagem salpicada devido às acusações que sofreu. Era adjetivado de corrupto, que até acabou sendo preso por então juiz Sérgio Moro, que depois tornou-se ministro do governo de Jair Bolsonaro. Agora, se formos a analisar, neste caso a própria prisão de Lula da Silva, foi uma prisão, na verdade, política, porque o então juiz Sérgio Moro não conseguiu trazer nenhuma prova. Disse que não tinha provas, mas tinha convicções, o que em direito é condenável, porque convicções ou convicção nunca deve ser elementos suficientes para condenar alguém. Só que depois constatou-se que, na verdade, aquelas acusações de que pesavam sobre Lula da Silva não constituíam a verdade. Os tribunais decidiram anular. Por isso que o presidente Lula da Silva ficou com os seus poderes, com os seus direitos e voltou a concorrer. Foi, na verdade, uma campanha bem renhida, porque neste momento o Jair Bolsonaro é presidente do Brasil, tem muita massa. É verdade que a classe mais desfavorecida não apoia muito o Jair Bolsonaro, porque durante o seu governo visava beneficiar muito mais a classe latifundiária, os endinheirados, razão pela qual eles fizeram muito esforço para que Jair Bolsonaro saísse vitorioso, razão pela qual eles tiveram a segunda volta. Na segunda volta, Lula voltou a reconfirmar que, na verdade, reunia condições para ser presidente do Brasil, vencendo o Jair Bolsonaro. Por que o Lula da Silva venceu o Jair Bolsonaro? Bom, Lula da Silva já foi o presidente do Brasil durante 2 mandatos. Na verdade, conseguiu observar aquilo que é a pirâmide de Abraham Maslow. Conseguiu satisfazer as necessidades básicas do seu povo. O povo, ou o pacato cidadão, teve o privilégio de subir avião, teve o privilégio de entrar na universidade, o que depois foi diferente quando entrou o Jair Bolsonaro, porque beneficiava meramente a classe latifundiária. Muito bem. Dr. Ngumani, por favor. Bem, este é um assunto que me interessa muito, acompanho com muita atenção. Bem, essas eleições primeiro tiram-nos ilações, antes de chegar a conclusões pessoais. Primeiro é que no Brasil, nas grandes cidades, Bolsonaro tinha apoio e apoio forte, porque se nós formos a ver este segundo turno, esta segunda volta, como eles costumam chamar, contrariou aquilo que eram expectativas. Primeiro, por quê? Porque no primeiro turno, Lula ganhava quase com 4% a mais, ou 5% a mais, em relação ao Bolsonaro. E depois, este mesmo Lula foi prometido apoio
pelos outros candidatos que ficaram em terceiro, quarto, quer dizer, Simone Tebet, Ciro Gomes, os outros, colocaram-se do lado de Lula. Mas na segunda volta, quase que apareceu o empate técnico, porque Lula ao ganhar com 50, alguma coisa, e o outro ao perder com 49, significa o quê? Primeiro significa que, afinal de contas, Bolsonaro, aqueles que não votaram no primeiro turno, optaram por uma terceira saída. Né? São aqueles que dizem, olha, eu não quero Lula, eu posso votar qualquer um menos o Lula, mas também não quero o Bolsonaro. Eu prefiro ir para Simone Tebet, prefiro ir para Ciro Gomes. Mas agora, como esses dois já não existiram, preferiram migrar para Jair Bolsonaro. Isso faz-nos perceber que o eleitorado que votou Simone Tebet e Ciro Gomes não votou no Lula, apesar desses candidatos terem apoiado abertamente o Lula. Votaram o Jair Bolsonaro. Outra ilação que nós tiramos é que Lula tem estados que é naturalmente votado. Quer dizer, voltou a ganhar nos mesmos estados. E uma coisa engraçada aqui é que, se formos a ver as eleições em que o Lula não conseguiu participar, porque foi colocado de lado, há um estado engraçado que é Amazonas. Amazonas votou Jair Bolsonaro, em vez de Fernando Haddad, naquelas eleições de 2018. Mas agora, Amazonas votou o Lula. Por quê? Porque perceberam que o Jair Bolsonaro queria, quer dizer, era o estado de Amazonas que estava mais a sofrer, né? Com destruição das florestas amazônicas e tudo mais. Então, o Lula também beneficiou de alguma política errada do Jair Bolsonaro. Mas se o Jair Bolsonaro, por exemplo, tivesse ganho o Amazonas, provavelmente a coisa podia ter mudado aqui. Esta é uma das eleições que eu vi nessas eleições. Agora, em relação aos estados também, vi uma grande distribuição em relação aos partidos, né? União Brasil, PP, PSDB. Portanto, os outros partidos ganharam de forma distribuída os estados. E o PT mostrou que o seu quartel-general é a Bahia. Portanto, o PT, Lula foi votado na Bahia na primeira volta com uma boa percentagem, acima de quase de 70%, e voltou a ganhar na Bahia e conseguiu, no estado de Bahia, eleger o seu governador. PT teve muitas dificuldades em eleger governadores nos estados. Então, isto, no geral, o que quero tentar dizer é que, a nível dos estados, houve distribuição de poder. A nível do país, há um empate técnico. Quer dizer, não vamos dizer que Jair Bolsonaro não tem apoiantes. São 58 milhões de votantes. Nós achávamos que agora o Jair Bolsonaro ia cair com diferença de 9%, 8%, mais que foi na primeira volta. Mas não. E outra questão também que nós vimos foi mobilização de famosos. Quer dizer, o Jair Bolsonaro recorreu muito a essa técnica. Os Neymar, portanto, alguns músicos, que ali houve uma divisão de quem vai para o Lula, quem vai para o Bolsonaro. E também, vimos também que o estado de Minas Gerais, afinal, é um estado do pêndulo. Agora votou na plenitude ao PT, mas na primeira volta estava dividido entre o PT, aliás, entre o Lula e o Jair Bolsonaro. E o estado de Minas Gerais vai ser a grande batalha nos próximos anos, porque é decisório. Quer dizer, o PT tem a zona do Nordeste, a zona Centro-Norte garantida. Mas temos o estado de Minas Gerais, é um estado do pêndulo. Portanto, isto confirmou-se. Muito bem. Agora vamos olhar para a questão que está a acontecer agora. Estamos a ter camionistas, em algum momento até algumas figuras, diria assim, famosos, como já tinha feito a aposta de Bolsonaro, não é? Tivemos lives com Neymar, artistas famosos, atores consagrados brasileiros, a parecer apoiar o Bolsonaro. Ele perde as eleições com esta margem que parece pequena, mas é considerável. No entanto, estamos a ter greves constantes no Brasil. Saia, o que é que essas greves significam? Bom, são alguns descontentes que, na verdade, não queriam com que o Lula da Silva voltasse ao poder.
se formos a ver esses camionistas, provavelmente devem ser funcionários daquela classe dos empresários, porque os empresários durante o governo de Jair Bolsonaro serão fortalecidos devido às políticas que o próprio Jair Bolsonaro adotou. Agora, se eles neste momento estão a manifestar o descontentamento, é porque temem com que Lula da Silva adote, neste caso, políticas que não possam favorecer, neste caso, a classe dos latifundiários. Eu penso que as manifestações são normais num Estado de direito democrático, mas com certeza nada vai mudar, porque a maioria é que decidiu, neste caso, votar o Lula da Silva. Muito bem, Dr. Romana, eu já percebi que tem muita ciência deste assunto, então vamos voltar a conversar. Estas greves constantes que estão a acontecer no Brasil, foi no primeiro dia, antes mesmo do pronunciamento do Bolsonaro, até há quem diz, aliás, vimos isso na imprensa, um dos jornais dizia assim, que alguns brasileiros querem que o Bolsonaro use o poderio militar para tomar o poder. Apesar dele mesmo já ter aparecido quando se pronunciou a dizer, olha, eu vou cumprir com a Constituição e já vai começando o processo de transição. No entanto, há uma classe de brasileiros inconformados com esta realidade. Bem, aqui nós valemos-nos daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né? Em relação ao Trump. Sabemos que o Bolsonaro é apoiante incondicional, ele até disse isso várias vezes ao Trump. Olhava o Trump como um espelho, quer dizer, como um modelo. Ele percebeu que, de facto, a desordem, a confrontação não resolveria o problema, porque ele percebeu aquilo que aconteceu na América, não deu certo, e ele percebe que a justiça no Brasil é muito forte. Neste caso, é por isso que veio com este apelo. Mas o porquê, de facto, dos camionistas? É muito simples tentar explicar isso. É que o Bolsonaro apareceu como um progressista de extrema, né? Quer dizer, o seu modo de governar parecia um partido democrático, um partido normal, mas ele, as suas políticas como pessoas, parece um indivíduo que faz parte da extrema-direita. Portanto, os seus discursos é tudo extremo. Qual era a perspectiva dos grandes transportadores? É que haveria uma grande revolução na área dos transportes, o que? Destruindo parte do Amazonas como o Bolsonaro tinha prometido. Né? Não é por isso, não é por acaso que o Amazonas votou contra o Bolsonaro, porque eles perceberam quais eram as políticas do Bolsonaro. O Bolsonaro queria começar a explorar os recursos do Amazonas. E agora que terminou a Covid, quem ia ganhar são os transportadores, transportando a madeira, transportando os recursos, transportando o carvão mineral que tem lá. Então, eles conhecem as políticas do PT, conhecem as políticas do Lula, sabem que esses projetos todos não vão avançar. Portanto, há uma grande frustração, mas o Brasil, além disso, tem muita outra produção para escoar. Tem muita soja, tem milho, tem carnes, tem outra. Mas é claro que se o plano de Bolsonaro tivesse andado, tivesse pernas para andar, o setor dos transportes no Brasil ia crescer, seria aquele que mais ia crescer. É por isso que há muita frustração. Outra razão também é que quando há empate técnico, há este sentimento de que, olha, alguns nos traíram, portanto foi só um distrito, se tivessem ido votar, teria ganho o nosso candidato. Então há esta frustração naqueles que apostaram, porque de facto, enquanto o PT estava muito convencido que já ia ganhar com esses apoios dos outros candidatos, o PL não cruzou os braços, trabalhou, fez uma campanha muito bonita. E depois, naqueles debates, também Bolsonaro procurou atacar muito Lula e tentou parecer um Bolsonaro novo, quer dizer, com novas políticas. Mas também temos que perceber que esta frustração não vai terminar tão já, porque o ambiente internacional atual não vai favorecer assim tanto o Lula como ele pensa. O Lula volta com uma vingança, é por isso que ele diz que só vai fazer um mandato. Há de vir com tudo para poder dar certo e mostrar que, olha, estes não servem, quem serve é o PT.
e salvar o PT, porque o próprio PT, é aquilo que nós dissemos, precisa do Lula. O PT está muito fraco. Aliás, vimos agora, o Fernando Haddad perdeu São Paulo para o candidato do Bolsonaro. Quer dizer, e quem é a pessoa que se olha que vai substituir o Lula? O Fernando Haddad. Mas está muito fraco, até perderam um Estado com todo aquele apoio. Então o Lula vem aqui para lançar o PT, é uma luta do Lula, é uma luta do PT, mas poderá haver frustração porque a conjuntura atual não é aquela em que o Brasil estava praticamente à frente dos BRICS, com a economia toda a fluir. Agora haverá algumas dificuldades. Muito bem. O tempo, quase sempre, o nosso maior inimigo neste programa. E antes de terminar, Saia, gostava de saber aquilo que lhe marcou nesta última semana, em 2 minutos. Bom, na verdade, o que me marcou durante a semana é o colega tocou num aspecto muito importante, neste caso, a figura de Fernando Haddad, que concorreu às eleições com Jair Bolsonaro. É verdade que não foi eleito presidente da República Federativa do Brasil, mas tinha votos significativos. Agora, volta a perder, neste caso, ou está a perder no estado de São Paulo. Eu penso que o PT precisa de fazer um trabalho muito sério. Neste momento que o Lula da Silva conseguiu ganhar as eleições, procurar a figura que poderá, neste caso, substituir o Lula da Silva, como o Lula da Silva já disse que não vai concorrer para o segundo mandato, porque já está mais que claro que o Fernando Haddad não é bem querido, ou não teve boa experiência ou boa administração quando foi prefeito, neste caso, de São Paulo. Muito bem. Dr. Ngumane, em 2 minutos, que lhe marcou nesta última semana? Bem, o que me marca nesta última semana são as provocações, os mimos entre as duas Coreias. Portanto, agora a Coreia do Sul, a Coreia do Norte vai mandando mísseis em territórios, ultrapassando até as linhas fronteiriças marítimas para o território do vizinho. E o que me preocupa é que o vizinho também já começou a responder. Quer dizer, dá a impressão que o grande player, que são os americanos, agora já é uma resposta particular da Coreia do Sul, que vai se saturando destas provocações. E isto pode ser muito perigoso, porque acontece num momento em que os americanos estão muito virados, neste momento, para a Rússia, estão muito virados para a China, no assunto Taiwan, estão muito virados agora para o Irão, que mostra que é uma potência que pode, de facto, resistir àquilo que é a ofensiva norte-americana na zona do Médio Oriente. Esta é uma grande preocupação dos americanos neste momento. Agora, é preciso que, neste momento, os americanos se desdobrem em 4 frentes de combate. Esta frente das Coreias não pode ser deixada para trás, porque foi, de facto, a persuasão norte-americana que evitou uma nova guerra entre os dois desde os anos 1950 e tal até agora. Muito bem. Senhores, foi uma honra estar com vocês hoje. O tempo já nos deixa. Espero contar com vocês já para a semana. Por hoje é tudo. Votos de uma ótima semana. Porte-se bem. Até próximo sábado.